Talvez você tenha chegado até aqui hoje sem nem entender exatamente o porquê. Talvez tenha sido apenas mais um vídeo, mais um clique, mais um momento do seu dia. Mas a verdade é que nada acontece por acaso. Existe algo maior acontecendo, mesmo quando você não percebe. Existe uma direção, existe um propósito, existe um cuidado invisível guiando cada passo da sua vida. E neste momento, existe algo que Deus quer falar com você. Não com multidões, não com todos ao mesmo tempo, mas com você. De forma pessoal, direta, íntima. Porque Ele conhece a sua história. Ele conhece os seus pensamentos. Ele conhece aquilo que você tem vivido em silêncio, aquilo que ninguém vê, aquilo que você guarda dentro do coração. Talvez você esteja cansado de tentar resolver tudo sozinho, cansado de carregar preocupações que parecem não ter fim, cansado de pensar, de planejar, de tentar controlar cada detalhe da sua vida, como se tudo dependesse de você. E no fundo, você sabe que não dá mais, porque quanto mais você tenta controlar, mais você se desgasta. Quanto mais você tenta entender tudo, mais confuso tudo parece. Quanto mais você tenta resolver tudo sozinho, mais pesado fica. E é exatamente nesse momento que Deus fala ao seu coração: pare. Pare de tentar controlar tudo. Pare de tentar resolver tudo sozinho. Pare de carregar um peso que não foi feito para você carregar. Existe uma paz que você ainda não experimentou completamente. Existe um descanso que você ainda não viveu. E esse descanso não vem quando tudo se resolve. Esse descanso vem quando você entrega. Porque existe uma diferença entre desistir e entregar. Desistir é perder a esperança. Entregar é confiar. Desistir é abandonar. Entregar é colocar nas mãos de Deus. E talvez o que Deus está te pedindo hoje não é que você desista, é que você entregue. Entregue suas preocupações, entregue seus medos, entregue aquilo que você não consegue resolver, entregue aquilo que está além das suas forças. Porque enquanto você tenta segurar tudo, você se sobrecarrega. Mas quando você entrega, você começa a descansar. E esse descanso não significa que você não vai mais lutar. Significa que você não vai mais lutar sozinho. Existe uma palavra que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E isso não é apenas uma frase bonita. Isso é uma direção para a sua vida. Lançar sobre Deus a sua ansiedade significa parar de carregar aquilo que você não consegue suportar. Significa confiar que Ele está cuidando, mesmo quando você não vê. Significa acreditar que Ele está trabalhando, mesmo quando tudo parece parado. E talvez uma das coisas mais difíceis seja exatamente isso: confiar sem ver. Porque você quer respostas, você quer sinais, você quer entender o que está acontecendo, você quer saber como tudo vai terminar. Mas Deus não te chama para entender tudo, Ele te chama para confiar. Porque quando você entende tudo, você depende da lógica. Mas quando você confia, você depende de Deus. E depender de Deus muda tudo, porque Deus não falha, Deus não se atrasa, Deus não perde o controle. Mesmo quando tudo parece confuso, Ele sabe exatamente o que está fazendo. Talvez você olhe para a sua vida hoje e veja portas fechadas. Veja planos que não deram certo. Veja caminhos que foram interrompidos. E você se pergunta: por quê? Mas nem toda porta fechada é perda. Muitas vezes é proteção. Nem todo atraso é negativo. Muitas vezes é preparo. Nem todo caminho interrompido é um erro. Muitas vezes é redirecionamento. Deus vê aquilo que você não vê. Ele sabe aquilo que você não sabe. Ele entende aquilo que você ainda não consegue entender. E por isso, Ele cuida de você de formas que você nem imagina. Mas para viver isso, você precisa confiar. Precisa soltar. Precisa parar de tentar controlar tudo. Porque enquanto você tenta controlar tudo, você vive em tensão, você vive preocupado, você vive ansioso. Mas quando você entrega,
você encontra paz. E essa paz não vem das circunstâncias. Ela vem de Deus. Ela vem da certeza de que Ele está no controle, mesmo quando você não está. E talvez hoje seja o dia de você dar esse passo. Um passo simples, mas poderoso. Decidir confiar, decidir entregar, decidir descansar. Não porque tudo está resolvido, mas porque você sabe que Deus está cuidando. E quando você começa a viver assim, algo muda dentro de você. Você continua enfrentando desafios. Você continua vivendo a sua vida. Mas agora existe uma paz diferente. Uma paz que sustenta. Uma paz que fortalece. Uma paz que te mantém firme, mesmo quando tudo ao seu redor parece incerto. E essa paz é o início de uma transformação. Porque quando você confia em Deus, você deixa de viver preso ao medo. Você deixa de viver dominado pela ansiedade. Você deixa de depender das circunstâncias para ter paz. E começa a viver pela fé. E viver pela fé não significa que você não terá dúvidas. Significa que, mesmo com dúvidas, você continua confiando. Não significa que você não terá dificuldades. Significa que, mesmo nas dificuldades, você não desiste. Porque a sua confiança não está naquilo que você vê. Está em Deus. Isso muda tudo. Você pode não perceber, mas há uma batalha invisível acontecendo ao seu redor neste exato momento. Não é uma batalha contra pessoas, nem contra circunstâncias visíveis, mas uma luta espiritual que tenta enfraquecer sua fé, roubar sua esperança e convencer o seu coração de que você está sozinho. É exatamente nesse cenário que a fé se torna mais do que uma crença, ela se torna uma arma poderosa. A palavra de Deus nos lembra em Hebreus 11, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso significa que, mesmo quando seus olhos não enxergam saída, sua fé pode enxergar um caminho sendo preparado por Deus. Talvez você esteja enfrentando dias difíceis, situações que parecem não ter solução, respostas que nunca chegam e um silêncio que dói profundamente. E nesse silêncio, muitas vezes, surgem pensamentos que tentam te fazer desistir. Mas existe uma verdade que precisa ser gravada no seu coração hoje. O silêncio de Deus não significa ausência. Deus continua trabalhando, mesmo quando você não consegue perceber. Assim como uma semente cresce debaixo da terra sem fazer barulho, Deus está operando no invisível, preparando algo que, no tempo certo, se tornará visível na sua vida. A Bíblia nos mostra, em Isaías 40, 31, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa promessa não é apenas bonita, ela é real. Ela é para você. Mesmo cansado, mesmo desanimado, mesmo sem forças, Deus promete renovar aquilo que você acha que já acabou. Ele não depende da sua força para agir. Ele usa, muitas vezes, justamente a sua fraqueza para revelar o poder dele. E talvez seja isso que você está vivendo agora. Um momento em que você sente que não aguenta mais. Um momento em que você já orou, já chorou, já tentou, mas parece que nada muda. Mas é nesse ponto que algo sobrenatural começa a acontecer. Porque quando você chega ao seu limite, Deus começa a agir de uma forma que você nunca imaginou. A Bíblia diz em 2 Coríntios 12, 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que, quando você não consegue mais, Deus consegue por você. Respire fundo agora e entenda isso. Você não está sozinho. Mesmo que ninguém veja a sua dor, Deus vê. Mesmo que ninguém entenda o que você sente, Deus entende. Ele conhece cada lágrima que você derramou, cada oração que você fez em silêncio, cada noite em que você tentou ser forte, mas por dentro estava quebrado, e ele não ignorou nada disso. Nada passou despercebido diante dele. Existe um tempo de prova, mas também existe um tempo de resposta. Existe um tempo de dor, mas também existe um tempo de cura. E a sua história não termina na dor. Deus não escreve histórias pela metade.
aquilo que Ele começou na sua vida, Ele vai completar. Mesmo que tudo ao seu redor pareça confuso, Deus continua sendo um Deus de ordem, de propósito e de restauração. Talvez você tenha perdido algo importante. Talvez tenha perdido oportunidades, pessoas, sonhos ou até mesmo a esperança. Mas escute isso com atenção. Deus é especialista em restaurar o que foi perdido. Ele não apenas devolve, Ele transforma. O que parecia fim pode se tornar um novo começo. O que parecia destruição pode se tornar testemunho. Em Joel 2:25, Deus faz uma promessa poderosa. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Isso significa que até o tempo perdido pode ser restaurado. Deus não está limitado pelo tempo. Ele pode fazer em um momento aquilo que levaria anos para acontecer. Ele pode abrir portas que ninguém consegue fechar e pode fechar caminhos que não eram para você. Mas para viver isso, é necessário confiar. Confiar mesmo quando não faz sentido. Confiar mesmo quando dói. Confiar mesmo quando tudo diz o contrário. A fé verdadeira não depende do que você vê, mas do que você acredita. E acreditar em Deus é escolher permanecer firme, mesmo quando tudo tenta te derrubar. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez esteja pensando em desistir. Mas hoje Deus está te chamando para dar mais um passo. Apenas mais um passo. Não precisa ver o caminho inteiro, basta confiar no próximo passo. Porque é assim que Deus trabalha. Ele ilumina o caminho aos poucos, para que você aprenda a depender dele, e não daquilo que você consegue controlar. E existe algo importante que você precisa entender. O que Deus tem para você é maior do que aquilo que você perdeu. O que Deus está preparando é maior do que aquilo que você imaginou. E o que Deus vai fazer na sua vida vai surpreender não só você, mas também aqueles que duvidaram. Por isso, não desista agora. Não pare no meio do caminho. Não permita que a dor defina o seu destino. A dor pode fazer parte do processo, mas não é o final da sua história. Deus tem algo novo, algo vivo, algo poderoso preparado para você. Talvez hoje você esteja ouvindo essas palavras e pensando, mas você não sabe o que eu estou vivendo. E é verdade, eu não sei, mas Deus sabe. E isso é o suficiente. Porque Ele não apenas sabe, Ele se importa, Ele cuida, Ele age, Ele transforma. Neste momento, feche os seus olhos por alguns segundos e diga no seu coração: Deus, eu ainda confio em Ti. Mesmo que essa confiança esteja pequena, mesmo que seja apenas uma semente, Deus pode fazer crescer algo grandioso a partir disso. Porque a fé, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, é capaz de mover montanhas. E aquilo que hoje parece impossível pode se tornar testemunho amanhã. O Deus que você serve não perdeu o controle da sua vida. Ele continua no trono, Ele continua no comando, e Ele continua escrevendo a sua história. E enquanto você respira, enquanto seu coração bate, ainda há propósito, ainda há esperança, ainda há um amanhã preparado por Deus para você. Não desista. Deus ainda está trabalhando. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com um coração sincero, com uma alma sedenta e com uma fé que, mesmo abalada pelas lutas da vida, ainda se mantém viva, porque eu sei que o Senhor é fiel. Eu não estou aqui por acaso. Eu não estou ouvindo essa oração por coincidência. Existe um propósito maior. Existe um mover espiritual acontecendo agora. E eu creio que o Senhor já começou a agir na minha vida, mesmo antes de eu perceber, mesmo antes de eu entender. Pai, muitas vezes eu me senti fraco, cansado, desanimado, como se as portas estivessem fechadas e como se as respostas nunca fossem chegar. Mas hoje, Senhor, eu escolho confiar. Eu escolho acreditar que o Senhor está trabalhando em silêncio, preparando bênçãos que vão surpreender o meu coração. Meu Deus, eu sei que existem batalhas que eu não consigo vencer sozinho. Existem pensamentos que me paralisam. Existem medos que tentam dominar a minha mente. Existem situações que parecem maiores do que eu. Mas eu também sei que o Senhor é maior do que tudo isso. O Senhor é o Deus do impossível,
o Deus que abre caminhos onde não há caminho, o Deus que levanta aquele que já não tem forças para continuar. Por isso, Pai, neste momento, eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu entrego minhas preocupações, minhas dores, minhas ansiedades, meus sonhos e até aquilo que eu ainda nem tive coragem de falar. O Senhor conhece o mais profundo do meu coração, e eu confio que o Senhor está cuidando de cada detalhe da minha vida. Pai, renova a minha fé. Fortalece o meu espírito. Me ensina a esperar com paciência, a confiar no teu tempo e a descansar na certeza de que o Senhor nunca falha. Mesmo quando tudo parece dar errado, mesmo quando eu não vejo saída, me ajuda a lembrar que o Senhor está no controle. Me ajuda a não desistir. Me ajuda a continuar acreditando que dias melhores estão chegando, que milagres estão sendo preparados e que portas que estavam fechadas vão se abrir no momento certo. Senhor, eu não quero viver guiado pelo medo. Eu quero viver guiado pela fé. Eu não quero viver preso às circunstâncias. Eu quero viver confiando nas tuas promessas. Meu Deus, visita agora cada pessoa que está ouvindo essa oração. Entra dentro de cada lar, toca cada coração, cura cada ferida invisível. Existem pessoas que estão sorrindo por fora, mas por dentro estão quebradas. Existem pessoas que estão fortes diante dos outros, mas sozinhas choram em silêncio. Senhor, o Senhor conhece cada lágrima, o Senhor conhece cada dor escondida. Por isso, Pai, toca agora. Libera cura, libera paz, libera descanso. Onde existe tristeza, coloca alegria. Onde existe medo, coloca coragem. Onde existe dúvida, coloca fé. Onde existe angústia, coloca a tua paz que excede todo entendimento. Senhor, eu creio que bênçãos grandiosas estão prestes a alcançar a minha vida. Eu creio que o teu mover já começou. Eu creio que aquilo que parecia impossível está sendo transformado neste exato momento. Eu tomo posse da vitória. Eu tomo posse da promessa. Eu tomo posse de tudo aquilo que o Senhor já preparou para mim. Eu não vou desistir agora. Eu não vou parar no meio do caminho. Eu não vou deixar o desânimo vencer. Porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está à frente de tudo. Eu sei que o melhor ainda está por vir. Pai, abre portas que ninguém pode fechar. Quebra correntes. Remove obstáculos. Desfaz toda a obra contrária que tenta impedir o meu avanço. Se existe algo bloqueando a minha vida, em nome de Jesus, seja quebrado agora. Se existe alguma porta fechada, em nome de Jesus, seja aberta agora. Se existe alguma situação travada, em nome de Jesus, comece a destravar agora. Eu declaro que um novo tempo começa. Eu declaro que a minha história está sendo transformada. Eu declaro que o impossível está se tornando possível pelo teu poder. Senhor, cuida da minha família. Protege aqueles que eu amo. Livra de todo mal, de todo perigo, de toda armadilha. Coloca tua mão sobre cada pessoa importante na minha vida. Guarda a minha casa, guarda a minha mente, guarda o meu coração. Não permita que o inimigo tenha espaço. Não permita que o desânimo, a tristeza e o medo dominem. Que a tua presença seja constante, que a tua paz seja real e que a tua proteção seja visível em cada detalhe. Meu Deus, também coloco diante de ti a minha vida financeira, os meus projetos, os meus sonhos. O Senhor sabe das minhas necessidades. O Senhor sabe daquilo que eu preciso. Abre portas de prosperidade. Traz oportunidades inesperadas. Multiplica aquilo que eu tenho. Ensina-me a administrar. Ensina-me a confiar. Ensina-me a ser fiel. Eu creio que o Senhor é um Deus que supre, um Deus que provê, um Deus que nunca abandona os seus filhos. Por isso, eu descanso na certeza de que nada vai faltar, de que tudo vai se alinhar e de que o Senhor já está preparando algo maior do que eu imagino. Pai, me ajuda a permanecer firme, mesmo quando vierem dificuldades, mesmo quando vierem dias difíceis, que eu não me afaste de ti, que eu não perca a fé, que eu não desista, que eu continue caminhando, mesmo sem entender, mesmo sem ver, confiando que o Senhor está conduzindo cada passo.
Eu quero ser alguém que confia, alguém que permanece, alguém que não desiste no meio do processo. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que ainda vai fazer. Mesmo antes de ver, eu já agradeço. Mesmo antes de acontecer, eu já louvo, porque eu sei que o Senhor é fiel. Eu sei que o Senhor não falha. Eu sei que o Senhor honra aqueles que confiam em Ti. E por isso, Pai, eu declaro com fé, com convicção e com esperança: a minha vitória está chegando, o meu milagre está a caminho e a minha vida nunca mais será a mesma. Eu tomo posse, Senhor. Eu tomo posse das bênçãos. Eu tomo posse da transformação. Eu tomo posse do novo tempo. E eu creio, com todo o meu coração, que grandes coisas estão sendo liberadas dos céus sobre a minha vida neste exato momento. Em nome de Jesus, amém.